Sábado. João capítulo 15 verso 9. O Jesus Cristo ama sua igreja e chama seu povo a permanecer em comunhão viva com ele. Domingo. Apocalipse capítulo 3 versos 14 ao 17. Qual é a condição espiritual de muitos entre povo de Deus? É a sua condição pessoal? Cristão morno. É aquele que vive uma fé dividida. Ele até crê, frequenta a igreja, fala de Deus, mas não há profundidade nem transformação real. Sua vida espiritual é inconsistente. Ora busca a Deus. Ora vive como se ele não existisse. Falta prioridade. Falta entrega. Falta renúncia. Ele se acomoda, não sente mais segue espiritual. Não luta contra o pecado com seriedade e se contenta com uma aparência de religiosidade. É alguém que conhece a verdade, mas não permite que ela governe sua vida por completo. Cristão quente. É aquele que vive uma fé intensa, viva e prática. Não é perfeito, mas é totalmente comprometido com Deus. Tem fome da palavra. Busca a presença de Deus constantemente e deseja obedecer em tudo. Sua vida demonstra transformação, arrependimento, mudança de atitudes e perseverança. Ele luta contra o pecado, ama a verdade e vive com propósito espiritual. Sua fé não é só palavras, mas ação diária em casa, no trabalho e na igreja, refletindo um relacionamento real e profundo com Deus. Segunda-feira. Qual é a promessa de Apocalipse capítulo 3 verso 20? O que fazer para que ela se cumpra em nós? O Senhor Jesus está batendo na porta daqueles ou de muitos que está em sua igreja, mas vive sem comunhão real com ele. No morno no cristão é mais quente no mundo do que na caminhada com Cristo, ou seja, ele é mais amigo do mundo. Tem forma e aparência religiosa, mas está distante do coração de Cristo. Os piores do cristão morno são aqueles que diz: quem quiser me julgar que julguem, e ainda diz: a vida é minha e ninguém não tem nada a ver com isso. Agora observe bem esse tipo de pessoa com a vida toda errada, mas não quer ser corrigida por ninguém, e quando é corrigida abre a boca e diz: os irmãos agora está julgando a minha vida. Esse é o pior tipo de cristão morno que está no meio do povo de Deus. Esse tipo de cristão morno ele tende a contaminar e dividir a igreja de Deus. Todos têm que ficar atento a esse tipo de cristão morno que abre a boca e diz assim: quem quiser me julgar, quem julgue, e estando com a vida toda torta diante da igreja de Deus e de Deus. Terça-feira. Gênesis capítulo 2 versos 7 e capítulo 3 versos 8 e 10. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente, não recebeu uma alma, ele se tornou uma. No capítulo 3, o pecado entra, e o homem que antes tinha comunhão com Deus passa a se esconder. A voz de Deus ainda chama, mas agora há medo e culpa. O pecado rompe a intimidade com o Criador. O homem perde a inocência e a presença plena de Deus. Gênesis capítulo 5 capítulo 24. Enoque andou com Deus em fidelidade constante, em comunhão diária. Ele não experimentou a morte, pois Deus o tomou para si. Isso mostra que a obediência leva à vida eterna. É símbolo dos que serão trasladados sem ver a morte. Gênesis capítulo 12 versos 1 ao 4. Deus chama Abraão para sair da sua terra e confiar totalmente nele. Era um chamado de fé, deixar o conhecido para viver pela promessa. Deus promete fazer dele uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra. Abraão obedece sem questionar, isso é fé verdadeira. A promessa aponta para Cristo e o plano da redenção. Êxodo capítulo 34 verso 29. Moisés desce do monte após falar com Deus, trazendo as tábuas da lei. Seu rosto brilhava por causa da glória de Deus refletida nele. Isso mostra que quem tem comunhão com Deus é transformado. A lei não é só escrita em pedra, mas deve refletir na vida. A presença de Deus deixa marcas visíveis no caráter. Quarta-feira. O que as palavras de Cristo Jesus em João capítulo 15 verso de 1 a 11, que ligação deve existir entre a videira e os ramos? Estar ligado ao Senhor Jesus é depender totalmente dele para viver espiritualmente bem.
Em uma linguagem figurativa, ramo simboliza os cristãos que devem estar ligados a ele constantemente. Assim, o ramos que estará ligado à videira produzirá frutos de caráter, viverá uma vida de obediência pela graça em amor aos projetos do reino de Deus e pelo próximo. Isso é se tiver uma vida de comunhão diária na oração e no estudo da palavra do Senhor Deus em obediência. Quinta-feira. Lucas capítulo 11 verso 13, Jeremias capítulo 31 verso 3, 1 João capítulo 4 verso 19 e Romanos capítulo 8 versos 9 ao 11. Qual é a mensagem central desses textos? O amor de Deus nos alcançou primeiro, e ao buscarmos a Ele no Espírito Santo passa a habitar em nós, dando vida, força e crescimento espiritual como a seiva na videira que faz o ramo viver e frutificar. Realizado por Alessandro Souza.